Fala galera, me chamo Marcos Franklin e estou aqui hoje com o Fábio Rocha, proprietário da empresa Nosso Estúdio, para fazer esse bate-papo com empresários. E a gente vai começar perguntando o que te motivou a abrir a empresa, né? Qual foi o ponto inicial para que o Nosso Estúdio empresa hoje existisse? Legal, prazer estar aqui, Marcos. Parabéns pelo projeto. Tenho certeza que isso aqui vai agregar muito na vida de vários empresários, né, que vão estar assistindo também. Então é uma honra ser esse convidado aqui. Bom, assim, o Fábio, ele, no início eu vim de uma carreira muito assim, passei por muitas coisas, né? Meu pai era um vendedor de sapato e aí ali eu já comecei a perceber que vendas era uma coisa muito importante, né? Só que eu tinha uma coisa muito forte, Marcos, que era a questão de eu gostava de ver meu pai trabalhar lá na loja, mas o que eu gostava mesmo é quando meu pai, por exemplo, ele vendia parte esportiva. Então meu pai era aquele cara que tinha na loja lá um setor só de esporte. E esporte para mim foi minha vida. O esporte é meu DNA. Até hoje eu carrego isso para mim. Então assim, a paixão desde criança pelo esporte me motivou depois, então não só na minha formação, depois que eu formei em educação física, e depois que eu fui professor, né? Fui professor muito tempo, escolinha de futebol, dei aula para criança, dei aula para idoso, dei aula para esporte de alto rendimento. E isso tudo eu fui criando bagagem, ganhando bagagem, aprendendo, né? Vim lá quem não sabe, eu sou de Itumbiara, fui para Uberlândia e Uberlândia vim para Paraibó, só que são as coisas, né? Nossa. É muita coisa, não dá nem para contar, senão eu ia ficar aqui até amanhã para contar só a história de como é que foi a mudança. Mas uma das coisas que me motivou muito, né, a fazer o que eu faço, a ter esse negócio que eu tenho, é o esporte, a paixão pelo esporte, o desejo assim, de ver as pessoas, às vezes chegar aqui passando por problemas na vida pessoal, mas quando chega e tem a oportunidade de estar praticando atividade física com o esporte, a vida dessa pessoa ser transformada. Então isso para mim assim, é o que mais mexeu comigo e eu vejo isso também como para mim eu falo, né, eu até na reunião eu estava com meus colaboradores hoje, eu falei assim, a gente não treina pessoas aqui dentro da empresa, a gente cuida das pessoas. Que é diferente demais, né? Você treinar as pessoas é uma coisa, você cuidar das pessoas, e o cuidado é o quê? É isso, através do esporte, da atividade física, do contato, da conversa. Então assim, eu acho que essa coisa do esporte tá dentro de mim, assim, então isso que reverberou em todo mundo aqui na minha equipe, e hoje a gente, graças a Deus, a gente conquistou vários clientes dessa forma. Cara, e depois que você entrou nessa caminhada de empreender, Fábio, qual foi o maior desafio como empresário que você se deparou? Rapaz, essa foi boa, hein? Desafio. Bom, primeiro que eu nunca imaginei ser empresário, viu, Marcos? Por mais que você olhe assim, cara, a minha mentalidade, vou formar educação física, vou ser professor o resto da vida. Só que eu percebi o seguinte, as coisas vão mudando e eu percebi que chegou num ponto que minha empresa era eu, minha esposa e eu, a gente fazia tudo. Então a gente pegava, a gente limpava o estúdio, a gente fazia manutenção dos aparelhos, a gente aqui recebia, a gente aqui atrás, a gente fazia tudo. A gente era aqui, assim, o multiuso mesmo, como se diz, fazia barba, cabelo e bigode dentro da empresa. Só que foi chegando a um ponto, por a demanda, clientes procurando, eu já não tinha mais horário. Então eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Então foi aí que começou o grande desafio, que eu acho que é para todo empresário. É a gente começar a entender um pouco o que é você ter uma equipe, ter um time, né? Ter colaboradores para você, né, poder aumentar, ter uma demanda maior. Só que ali para mim foi desafiador, porque sempre foi muito sobre o Fábio, né? A empresa era só eu e pronto. Eu ficava doente e eu tinha que ficar em casa. Eu não atendia ninguém, acho que você até lembra disso. Eu lembro que eu conheci vocês nessa fase. Isso! Eu conheci o Fábio na fase de estar à frente de tudo, o Fábio dentro de todos os processos. Exatamente. E ver esse crescimento foi algo surreal para mim, né? Ver a trajetória de vocês. Isso, Marcos, e assim, isso foi fundamental aquele momento que a gente teve junto lá, né? Você ajudou a gente mais, contribuiu muito com essa questão também, né? De entender que o negócio não dava para ser só eu e minha esposa, a gente precisava crescer. E a gente teve uma procura muito grande, vários clientes procurando e eu não tinha mais horário. Então eu falei assim, ou eu vou dar um passo à frente, porque eu costumo falar que no mundo dos negócios é assim, ou você está crescendo ou você está diminuindo.
E aí, no caso, a gente estava crescendo, né? Então, assim, precisava fazer alguma coisa. E aí, não foi fácil para mim, porque como professor, a gente centraliza muitas coisas, tudo é com a gente, é do meu jeito. Então, como que eu ia fazer, cara, para passar esse jeito do Fábio, né, de estar ali com os alunos, com os clientes, para montar essa equipe? Esse é o maior desafio. Só que graças a Deus, né, graças a Deus e as pessoas certas estiveram do nosso lado, nos orientou, a gente conseguiu começar a formar uma equipe. Comecei com 1, 2 colaboradores e aí a gente foi crescendo, nós fomos, mas o maior desafio foi sair desse eu presa e passar para ser uma empresa de verdade. Cara, baita sacada. É isso. Eu acho que é um ponto divisor na maioria dos empreendedores. Eu costumo dizer que existe uma grande diferença do empreendedor para o empresário. Com certeza. Todo empresário é um empreendedor. Exatamente. Mas nem todo empreendedor se torna um empresário. Porque o que é empreender? É eu fazer. Eu ir lá fazer, eu atender meu cliente, eu montar a minha agenda ali. E quando que eu me torno empresário? A partir do momento que eu começo a liderar um time. Começo a colocar pessoas para dentro do barco. E eu começo ali a conduzir a equipe, ao invés de eu estar na linha de frente, agora eu estou olhando de um ponto diferente, olhando mais para frente, e uma equipe ali comigo, lidando ali com aquela demanda do dia a dia ali na linha de frente mesmo. Show. Pronto para tudo. Exatamente, é isso aqui. É desafio, mas é engraçado, né? A faculdade não ensina isso. Eu fiz educação física, né? Aqui, ó, você quer estar aí, às vezes o cara pode até ir, né? O colega meu, educador físico da profissão, não adianta, a faculdade não te ensina a vender, a montar uma equipe, como empreender, como começar uma empresa, você tem que buscar o conhecimento. Como se diz uma grande amiga que eu tive no fim de semana, tem no livro também, o conhecimento liberta, ou se liberta. Né? Total. Eu comento muito isso, eu bati nessa conversa esses 2 dias, que a faculdade ela não treina empresários e não cria empresários. Tudo que você estuda te direciona para um caminho de ser um bom funcionário. Exatamente. Você faz faculdade, você se especializa, mas é sempre para se tornar um bom funcionário. Exatamente. E quando você se depara com aquela situação de que você tem que mudar totalmente a sua cabeça, a forma que você foi ali se treinando a vida inteira e que a tua família, as instituições que tu passou te treinou, é quando a gente começa a se assustar com as coisas que ninguém ensinou. Exatamente. E assim, em todo esse processo, Fábio, teve algum momento que tu disse assim, não, eu vou desistir de tudo isso, eu vou desistir da empresa, isso não é para mim, eu topei aqui com um desafio que eu não consigo vencer. Teve esse momento na tua carreira? Teve. Eu acho que todo mundo que é empresário, acho que o cara teve algum momento que ele fala assim, cara, eu vou largar a mão disso, vou voltar lá pro CLT mesmo, ter meu salário lá tranquilo, e aí não tem erro, faço meu horário. Mas assim, a gente passou por momentos muito difíceis, né? A própria transição minha, por exemplo, quando eu vim de Uberlândia, vindo para o Maranhão, eu percebi que ali foi se eu não tivesse uma resiliência para continuar, eu poderia ter desistido. Por quê? Mercado diferente, né? E chegamos aqui, era tudo muito novo, não conhecia ninguém. Então aquele momento ali foi um momento muito que eu já tinha um estúdio lá em Minas Gerais. Então eu venho para o Maranhão, venho abrir um estúdio, é tudo novo, lugar novo, não conheço ninguém, então desafiador. Então esse foi um dos pontos assim que também, outras coisas também que às vezes a gente, né, fica um pouco assim, todo empresário passa por isso, né, o Marcos? Questão de, às vezes a gente assusta um pouco, né, porque quando você está mexendo com a empresa, na hora que você olha, né, as questões de tanta coisa que você tem, de demandas, né, que uma empresa hoje tem, para um cara que está começando, às vezes se ele não tiver um preparo, ele fala assim, cara, isso aqui não é para mim. Mas com o tempo você vai buscando conhecimento, conectar com as pessoas certas, e aí você começa a ver que não, é tudo questão de organização, tudo é questão de gestão. Você sempre falava muito disso, gestão é tudo no negócio. A partir que você tem uma gestão boa, você começa a ter uma visão diferente do que é ser um empresário, ter uma empresa. É legal isso. Mas desafio, eu acho que é todo dia, mano. Todo dia tem um desafio. É com a equipe, é com inovação que tem que estar sempre buscando. É um mercado, esse mercado, por exemplo, de saúde e bem-estar, hoje está muito em alta. A gente vê aí em São Paulo, aí, academias, a própria cidade de Balsa agora, investimento aí em grandes lugares, aí, vindo também com franquias. E a gente que está aqui no mercado, que já tem um know-how, a gente tem que estar sempre buscando essa inovação.
que a gente vai criar? Qual produto novo? Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito assim, inovação não é inventar uma coisa, é você pegar uma coisa e estar ali ponta, mas colocar seu jeito. E ali do seu jeito ali as pessoas conseguem se encantar. Mas é isso, é todo dia acordar e falar assim, vamos, né? Tem que ter resiliência. Pronto o desafio, ser resiliente e ir para dentro. É o que eu costumo pensar muito. Ser empresário é uma profissão. Só que é a única profissão que ninguém te treina. Tu só consegue aprender e se profissionalizar fazendo. E o fazendo custa caro. O fazendo, tu tem vai que pagar um preço, né? Tudo tem que pagar um preço. E o empresário, ele paga o preço no dinheiro, ele paga o preço no tempo, no sono, às vezes com a família, porque você perde tempo de qualidade para a família. O empresário é o cara que é o maluco que deixa de trabalhar 8 horas por dia para trabalhar 12, 24, feriado, final de semana, e simplesmente ele faz, né, em busca ali de um sonho, né, de uma visão. Né, eu costumo dizer muito que se Deus ele te entregou a visão, ele te dá a provisão. Isso é forte, hein? Só que, poxa, isso é forte. Até vir a provisão no meio do caminho, caraca, ele não é o deserto, priva, mas ele não te tira as dificuldades. Sim. Ele vai dar a provisão, mas a pancada no meio do caminho. Essas pancadas que faz a gente ficar forte, né, Marcos? Realmente. As pancadas que faz a gente levantar e ficar mais forte, né? É interessante isso aí, é mesmo, verdade. Eu conheço o Fábio e a Deise do nosso estúdio já faz um bom tempo que eu venho acompanhando a trajetória de vocês. A gente começou como prestando um serviço de consultoria para vocês ali profissionalmente, e hoje eu tenho vocês numa conta de amigos, irmãos mesmo. E a Deise me contou uma história, cara, uma vez. Essas histórias, tem história, hein? No trem que, assim, tirou a paciência de vocês em um determinado momento. Me conta a história aqui. Vai quebrar minha assim. Aqui, vai. Quem ele conhece o nome desse negócio aqui? Eu lembro que eu cheguei numa feira lá em São Paulo. Eu tinha empresa, não tinha nem um mês, eu acho. E aí eu cheguei lá, olhei esse negocinho e falei, gente, essa bolsinha é no jeito. Só que eu não sabia nem para que servia isso. Aí o cara chegou pra mim, não, isso aqui chama Kettlebell. O cara todo, né, Kettlebell, eu não sei o que. Eu falei, interessante. E eu falei, o que faz com esse negócio aí? Aí o cara me explicou lá, eu só sei que eu olhei pra minha esposa e falei assim, pra ele, foi um negócio, vai levar estranho hoje. Porque isso aqui não vai chegar lá, vai ser novidade. Ninguém conhecia isso. Na época, isso aqui, sei lá, 10 anos atrás, esse aqui veio, tem pouco tempo, né? É usado até hoje, mas não quanto foi lá no início. E aí, sabe qual é o problema? Eu queria levar um. Aí o cara falou, mas você vai levar um? E eu tava, né? Como é que faz? A gente, um lugar muito longe, a gente veio de avião e tal. E aí minha esposa falou assim, eu não vou carregar isso, né? Você que vai carregar. Eu falei, não, lógico, pode deixar que a bolsinha eu levo. Bom, moral da história, mas eu comprei esse negócio, na época ela nem lembro quanto, aí pegou, gente. Aí lá vai a gente lá pra, né, uma fila lá pra embarcar. Aí o cara lá que faz a inspeção lá, eu falei, que seria pra quê, meu filho? Eu falei, não, é um negócio pra fazer exercício aí, não pergunta o jeito que tem que fazer não, mas vou levar. Aí passou, deu certo, mas enfim. Cara, e pra levar isso aqui dentro do avião? Nossa! Porque pra levar, colocar embaixo, eu teria que pagar uma taxa lá pra levar, embalar, não sei o que. Eu falei, não, deixa que eu levo aqui na minha mão mesmo. Eu fui carregando esse trem aqui, deve ter uns 6 quilos esse negócio. Fui carregando isso, pedindo licença pro povo pra entrar lá, mas enfim, 10 anos atrás, tá aqui até hoje e eu não deixo ninguém mexer nela, porque isso aqui vale ouro esse negócio aqui. Deu muito trabalho pra chegar onde chegou. O que eu mais... eu sou apaixonado pela história das coisas. Eu costumo dizer que coisas não significam nada, exceto quando possuem história. A história é mais demais. Então assim... eu olho assim, passa um filme, sabia? Então assim, cara... Tem coisas na nossa vida que a gente olha e realmente eles contam a nossa história. Verdade. Né? Então, na hora que eu lembrei disso aqui, talvez falando lá atrás, numa reunião que a gente teve, contando dos perrengues de vocês, quando a empresa começou, eu falei, não, eu tenho que trazer essa história. Cara, você me deu um insight aqui agora, aqui, ó, isso aqui demonstra muito o que era o Fábio, mentalidade lá atrás de professor, e depois o Fábio com a mentalidade que, graças a Deus, eu tenho hoje. Por quê? Porque eu comprei essa aqui, era justamente porque aquela mentalidade seguinte, não, uma só tá bom, é só pra me usar, deixa eu levar esse negocinho aqui mesmo. Sabe aquele pensamento, sabe com coisa escassa, pouca, mas depois de um tempo, hoje por exemplo, assim, isso aqui significa, né, muita coisa, mas hoje a gente tem aí, né, eu saí de um lugar de 400 metros quadrados, que era um estúdio antigo, hoje a gente tá num lugar aí de praticamente aí, sei lá, 550 metros quadrados,
né? Então, assim, um lugar gigante, um lugar hoje que a gente tem a oportunidade de ter vários esportes. Eu sempre sonhei isso. Então, isso aqui representa muito aquela mentalidade pequenininha, aqui, ó, era só isso aqui, coisinhas ali, pouca coisa, sempre o medo de investir em alguma coisa. E hoje a gente passa para cá, graças a Deus, hoje crescemos, né? Tem os desafios, como você falou, Marcos, mas é isso, a gente está sempre buscando melhorar, trazer as pessoas certas e continuar. Agora, Fábio, pensando em crescimento, quais foram as decisões que você tomou nesse percurso que mais te impulsionaram para o crescimento? Tanto o Fábio de crescimento no nosso estúdio, quanto o Fábio, né, o Fábio Rocha hoje que dá treinamentos, o Fábio Rocha que é líder, né, e que conduz aí um time com excelência. Cara, pergunta boa essa, hein? Assim, vou tentar ser bem assim para a pessoa entender. Eu acho que o ponto-chave, pelo menos, por exemplo, para o negócio, né? Eu tinha um negócio muito pequeno. Para mim fazer essa transição para um negócio grande, eu vou te falar, eu tive que romper muitas barreiras e eu falo que essas barreiras são todas elas de crenças que eu tinha já instaladas na minha cabeça e eu tive que mudar isso, não é fácil, né? Você sabe disso. Sim, eu sei. Então, crenças enraizadas mesmo, que assim, ó, dinheiro é difícil, eu vim de família humilde, então nunca vou conseguir ganhar muito dinheiro, tá bom desse jeito, não, tá bom desse jeito, deixa eu aqui no meu canto, rapaz, pra que isso? E essas palavras, eu repetia isso sempre. Só que isso é muito forte, porque palavra tem poder, né? Reforça a crença. Exatamente. Como é que eu faço para transformar isso, cara? Só tem um jeito, isso que eu vou falar de novo. Conhecimento liberta. Foi então que eu comecei a conectar com as pessoas certas, que me ensinaram o caminho, e aí sim a minha mentalidade começou a ser transformada. Fui buscar muito mentoria, fui atrás, investi muito. As pessoas acham que as coisas é assim, ó. Eu quero isso, quero... Cara, tem que pagar o preço, meu amigo. E eu paguei o preço, assim, literalmente. Investi muito em mentorias, treinamentos, viajei, conectei com pessoas diferentes, fui atrás, estudei. Até o Spotify lançou agora a retrospectiva, não sei se você viu lá, tem lá as horas de podcast ouvidos no ano. Sim. Eu fiquei muito feliz, porque eu nem sabia, eu bati quase 9.000 horas de podcast só esse ano. Aí as pessoas veem assim, 9.000 horas, né? Cara, é assim que funciona. Eu tenho que abrir mão de muita coisa para as coisas acontecerem. Então assim, quantas coisas, né, mas você já abriu mão aí para estar fazendo o que você está fazendo, né? Então assim, na empresa mesmo, o grande gargalo que eu percebi era a questão da formação do time. A partir do momento que eu formo o time, eu formo a equipe, cara, aquilo ali eu percebi o seguinte, cara, eu sou bom nesse negócio. Você pode treinar a gente, eu já era bom treinar pessoas, na parte física, mas treinar na parte mental eu nunca imaginei. E aí eu comecei a ver que, cara, eu estava ajudando muita gente com aquilo que eu passei muita dificuldade, eu poderia ajudar as outras pessoas. E aí eu investi pesado, montei a equipe, então isso aí foi um diferencial muito grande, porque depois que realmente eu tenho um time, ficou muito mais fácil para estar fazendo hoje também o que eu estou fazendo, que é a questão de dar treinamento, dar palestra. E nos meus treinamentos, palestras, eu falo isso aí que eu estou falando para você, a realidade. Como que cai, cara, da mentalidade só de professor que tinha medo de tudo, como é que ele chegou? Não cheguei onde eu quero ainda, vou chegar, eu sei que eu vou chegar, mas como é que eu fiz essa transição, como é que está sendo isso? Então eu vejo dessa forma. Eu acho que o ponto acho que é o que eu falo, é a tal da mentalidade, a mudança de mentalidade, mudança de hábito, começar a criar uma cultura de hábitos diferentes. Isso aí mudou muito, me ajudou muito. E eu falo aqui até para quem está assistindo, porque eu tive a oportunidade de conhecer as duas versões do Fábio, o Fábio lá atrás, né, e o Fábio de agora. E uma coisa que eu lembro que a Daisy me falou, assim que a gente voltou aqui com os projetos aqui do nosso estúdio, aqui já nesse novo endereço, e ela me disse assim, o Fábio é outra pessoa. Você, esposa, falou isso, então tá bem, né? Ela falou desse jeito pra mim. Legal. Tu lembra que o Fábio não lia? Tu não gostava de ler livros? Tu detestava. O Fábio hoje devora livros. É uma coisa que eu acho impressionante na tua rotina. Tem que fazer livro é caro, né? É caro, né? É caro, experimenta a ignorância que você vai ver o que é caro. Né? A ignorância é caro. Eu costumo sempre falar isso, cara. De todos os investimentos que assim, eu não penso duas vezes quando eu preciso fazer. E tu sabe que eu também invisto muito no conhecimento. É bom, né? Tem gente que vira pra mim e diz assim, cara, eu tiro o chapéu pra ti nesse aspecto aqui. Eu penso, cara, sabe como é que eu avalio uma decisão? Tá, se eu investir isso aqui, esse valor X nessa mentoria,
e não me der nada, eu perdi isso aqui. Dinheiro a gente conquista de novo, vai e vem. Mas se eu investir esse valor aqui e for o que eu estou pensando que vai me retornar que eu não posso nem contar quantas vezes. E aí, eu estou disposto a sacrificar isso aqui para ganhar isso aqui? Ou eu estou disposto a perder essa oportunidade? Eu penso muito mais no que eu posso estar perdendo de não fazer aquele curso, aquela mentoria, aquele investimento, do que no que mas sensacional você falou agora, e eu vou até dar um recado agora, pode? Pode. É o seguinte, eu vejo muitas vezes, eu vou em muita empresa, eu chego na empresa, o cara, mas é porque eu não tenho condição, não sobra dinheiro para me fazer o curso, cara. Não vai sobrar nunca, meu amigo. Você tem que ir lá e fazer um negócio e é assim que funciona. É para você, para sua carreira. Então assim, não vai sobrar dinheiro, eu não tenho tempo. Infelizmente. É aquela história, né, mano? Eu quero ter. Só que o cara esquece que para ter, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Só que muitos não querem pagar o preço. Ele quer ter, mas não quer pagar o preço. E entrando no papo de finanças, eu sempre costumo dizer, eu falava isso para vocês lá atrás, dinheiro nunca sobra. Rapaz, é mesmo. Você tem que eleger o que é prioridade para você, porque se você ficar esperando o dinheiro sobrar, o dinheiro nunca sobra. Então eu tenho que elencar o que é prioridade para mim. E eu coloquei conhecimento em primeiro lugar para investimento. As prioridades, né? As prioridades. Por quê? É o conhecimento que me dá a capacidade de gerar mais renda. Legal. Agora, em questão de erros, qual foi o erro que tu cometeu no início da tua trajetória que hoje serve de lição? Essa aqui vai ser boa, porque tem tudo a ver com esse programa que você está criando agora, esse jeito aqui de falar com o empresário. Eu achei legal, sensacional a ideia. Não tem jeito, meu amigo Marcos. Sem gestão, o cara não dá conta de tocar uma empresa. Vou falar de novo. Não adianta. No início, você pode até ser aquele cara guerreiro. Deixa comigo, que eu tomo conta de tudo. Bota o moleque na garra. E é assim no começo. Sim ou não? Sim, não. Mas, cara, não tem como, Marcos. Tem que ter gestão, cara. Tem que ter estratégia. Tem que ter ali, gestão, liderança, vendas. Tudo isso tem que estar muito integrado para a empresa estar tocando. Isso, para mim, foi um erro que eu cometi lá atrás. Se eu tivesse pensado nisso lá atrás... Vou falar que hoje poderia estar diferente? Também não, mas isso eu aconselho a pessoa. Quer começar? Já começa certo. E hoje já tem muitos caminhos, né, Marcos? Sim. Então você aqui também que faz esse trabalho com consultoria, tem hoje aí o próprio YouTube, as redes sociais, o mentorismo, com tantos empresários que estão passando esse conhecimento. Então, assim, cara, tem desculpa, né? Não. Antigamente a gente ficava preso muito enquanto da faculdade, né? Sim. Não precisa disso, pô. Você vai atrás do conhecimento, cara. Hoje em dia eu acho que a gente criou outro problema, cara. Antes a gente tinha uma escassez de conhecimento, e ali de ferramentas. E hoje a gente tem tanta ferramenta e tanto conhecimento à disposição que a gente não sabe às vezes o que escolher. Eu costumo falar isso até vindo aqui pro teu nicho, questão de saúde. O cara vai fazer dieta. Às vezes o cara tem 3 alimentos na geladeira, não tem muito o que ele fazer. Isso aqui, pronto. Agora o cara às vezes está com a geladeira cheia. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí vai comer isso. Começa a ficar até perdido. Né? Começa a ficar perdido. Mas é gestão, Marcos. Gestão, cara. Vai começar gestão. Mas é aquilo que tu falou, né? Quando a gente começa é muito eu presa. Eu sou tudo. A gente está empolgado, a gente tem que fazer as coisas. Eu sou... Tem uma contador, sou tudo. É um cara... Eu lembro daquele vídeo do Augustinho Carrara. Eu sou meu próprio funcionário, meu próprio patrão, eu não posso perder isso. É tudo. Então tu centraliza. Nossa, e se tornar empresário é justamente você tirar o peso, né, e você distribuir para... Cara, o que você faz é importante demais. Eu falo isso para todo mundo, cara, porque assim, número, cara. Cara, vocês estão aqui, vocês soltam isso aqui, número é tudo, cara. Vocês estão com a empresa de vocês agora, tem que saber número, cara. Sem número não tem como saber nada, você tem como medir nada. Tem o Peter Drucker, que ele fala, o pai da administração moderna, ele fala que o que não pode ser medido, não pode ser cobrado. Não pode ser cobrado. Como que eu vou cobrar uma coisa do funcionário? Eu não sabendo nada. O que tá diferente? Então aí sempre o cara pega, mistura tudo, aquelas despesas pessoais quando a empresa, aquela bagunça, e foi muito assim no início. Graças a Deus a gente agora está organizando, está melhorando muito, tem muito a melhorar, mas a dica é o seguinte: vai começar, começa certo. Muito mais fácil, né? O caminho é esse, né? Para tudo a gente precisa ter um comparativo, né? Eu só consigo comparar se isso aqui é grande ou pequeno se eu tiver um referencial. Sim, exatamente. Eu coloco um aqui do lado do outro, consigo dizer que esse aqui é grande.
Mas se eu pego um maior ainda e coloco aqui, ele se torna pequeno. Show. Né? Então, como que eu vou mensurar se um gasto é grande ou pequeno, se aquele gasto eu tenho que cortar ou tenho que aumentar, se eu não tenho uma referência, se eu não tenho números, eu não tenho dados? Né? Não dá para fazer gestão do que não existe, do que eu não posso mensurar. Legal. Né? E agora, para a gente finalizar esse bate-papo... Mas já, ué? Para a gente finalizar esse bate-papo, que a intenção é trazer algo curto e direto para você que está assistindo aí, não perder tempo e já colocar em prática tudo que você pegou aqui, toda essa bagagem que o Fábio está te passando aqui, baita bagagem de anos de experiência, anos estando à frente de equipe, anos estando à frente de uma empresa. Eu quero que você deixe aquela dica para quem está começando a empreender, aquele conselho maroto. O conselho é o seguinte, acredite, né? Que eu acho que quando você tem aquele sonho ali de ter sua empresa, você coloca isso, né? Você visualiza isso, né? E Napoleão Hill fala muito no livro dele, que ele fala assim, que as coisas acontecem de duas formas, né? Primeiro no plano mental, depois no plano material. Então o cara acredita, acredita, vai dentro, vai fundo, que vai acontecer. Não é fácil, não é um mar de rosa, igual tem gente que fala, né? Tem pessoas que às vezes já no início conseguem já acertar de cara, às vezes você vai bater cabeça, mas é assim que funciona, funcionou comigo. Até hoje é todo dia resiliência, é tomar porrada, levantar, mas acredita que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. E eu gosto muito, o Marcos também é um cara cristão aqui, e eu gosto muito de falar que tudo tem seu tempo, né? Tá, isso é bíblico, né, Marcos? Tá na Bíblia lá, fala que tudo tem seu tempo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para construir, há tempo para destruir, há tempo para rir, há tempo para chorar, e há tempo para plantar, e há tempo para colher. E no empreendedorismo é isso, você planta para depois colher. Já que você tocou num assunto muito forte aí, tem outro versículo que eu me baseio muito, Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então até aquelas coisas que deram errado no meio do percurso te levam até onde você precisa chegar. Fábio, muito obrigado. Tamo junto, Marcão. Show, cara. E para você que está assistindo, eu peço para que você se inscreva, curta, compartilha, deixe seu comentário. Fala aí o que mais falou contigo dentro desse bate-papo. Isso é muito importante. O teu feedback é muito importante para a gente, para que a gente traga mais conteúdos como esse, traga convidados assim, de excelência, e a gente começa abrindo esse quadro com um cara que eu sou muito grato. E eu quero honrar grandemente a tua vida através desse bate-papo. Lisonjeado pelo convite, estar aqui com vocês, vou ter certeza disso. Parabéns. Tamo junto, galera. Até a próxima.